Diga-se de passagem, o Corinthians ontem perdeu do Internacional por 2-0 no Beira-Rio pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, comenta, compartilha o vídeo e tamo junto. Falar uma coisa pra vocês, hein? Primeiro tempo o Corinthians jogou muito bem, diga-se de passagem, valorizou o jogo, criou oportunidade, poucas oportunidades, mas foi melhor do que o Internacional. E o André estava sendo o cara do jogo. Aí veio o segundo tempo e aconteceu o desastre. Desastre, 2 gols dados para o Internacional. O time parece que se cansou. O time parece que morreu. Morreu o carburador. Não é possível. E aí o Internacional fez o gol nas costas do Caio César, 1-0. E o segundo gol, um pênalti, diga-se de passagem, dado para o Internacional, 2-0. E aí, meu irmão, não deram pênalti em cima do Matheus Bidu. Não deram pênalti. E foi pênalti. E aí vocês não vão falar nada. Ah, mas se fosse a favor do Corinthians, tudo falava, né? Mas quando é contra o Corinthians, aliás, quando é contra o Corinthians pode. Quando é a favor não pode. Essa que é a verdade. E aí o Internacional ganhou o primeiro jogo por 2-0. Parabéns, Fernando Diniz. Você colocou o Linger no segundo tempo, você colocou o Alain, você colocou o Pedro Raul, você colocou os caras que não pode pôr e quebrou o time. O time se perdeu, taticamente. Sabe por quê? Que são jogador que não é jogador pro Corinthians. Vocês não têm jogador na base para colocar, vocês não têm um meia para colocar, vocês não têm um centroavante para colocar. Não é possível. Diga-se de passagem. Aí, Guinegão, você tá morto, você não consegue jogar, você não consegue entrar em campo, você não tá em forma. O Corinthians sentiu a falta do Roberto ontem. O André saiu, o André foi o melhor jogador em campo. O Corinthians se perdeu. E aí o Internacional aproveitou em 2 falhas, tomou gol de um time fraco como o Internacional. O Internacional ganhou 2-0. Agora tem que fazer 2 para levar para os pênaltis quinta-feira, ou 3 para se classificar. Ficou difícil? Ficou. Mas não é impossível. Não existe impossível quando se trata de Corinthians. E tem muita gente que duvida. Mas o Corinthians é o time da virada. O Corinthians é o melhor time do futebol mundial. Diga-se de passagem. E aí vocês que duvidam do Corinthians já viram o que aconteceu. Se entrar ligado, se entrar com vontade, ganha o jogo. Mas entrar com o Pedro Raul não dá. O Pedro Raul nós entra com a menos. Porque não é jogador de bola. Diga-se de passagem. E aí tem gente que acha que é craque. Jogador pequeno para time grande. O problema não são os times que você joga. O problema é você, que é um jogador fraco, um jogador ridículo, que não tem que vestir a camisa do Corinthians. Ramalho não dá, Pedro Raul não dá, Alain não dá, Carrilho não dá, Charles não dá. Com esses jogadores que se vocês tirar do Corinthians, dá para economizar. Dá para pagar os transferban, dá para pagar tudo. Mas aí vocês não têm planejamento. Vocês contratam esses caras que são ruins de bola, que são os jogadorzinhos, que deu sorte por ter empresário bom. E aí o Corinthians tá como tá. Transferban em cima de transferban. Agora a pergunta que fica, será que dá para conseguir a classificação? Porque perdeu um jogo que era fácil do Corinthians ganhar. Porque o Internacional não chegou uma vez no primeiro tempo. Foi chegar com um lance lá do Carboneiro lá, que o Hugo Souza fez uma defesa. Nos mais, só deu o Corinthians. Aí no segundo tempo vocês morreu por falha de quem? Grande Fernando Diniz, o pirulito, que colocou o Alain no lugar do André. O Garro, você não jogou nada. Você tá de sacanagem, Garro. Brincadeira, velho. Tá morto em campo, você tá andando em campo. Não é possível, o cara que tem que ser camisa 10, que tem que ser referência do time, não joga, não consegue jogar, veste a 8 do Sócrates, não consegue jogar, não é possível. Você tá no Corinthians, velho, você tem que jogar a bola, você tem que se dedicar, você tem que correr igual um desgraçado em campo, mas você não corre, você não se doa. Sabe o que acontece? Parece que você tá onde? Você não tá no Corinthians, parece que você tá na sala da sua casa, você tá morto, velho. E aí acontece o que acontece. Agora tem que tirar o chapéu para o André. O que o André melhorou pós-Copa do Mundo é brincadeira. Já é outro jogador. Só não pôr na cabeça. Quer jogar na Europa, irmão? Joga bola. Você tá no Corinthians, velho. Tá de sacanagem. E aí o Roberto, que é o grande jogador, tá fazendo falta pro Corinthians. Nós não temos centroavante. Porque se esperar que o Guinegão,
e o Pedro Raul é solução, nós tá morto. Essa que é a verdade. E o Internacional não mereceu o resultado, até porque o Internacional não jogou nada. 2 chances, 2 gols e 2 gols dados. Diga-se de passagem. Aí, o Pedro Raul, ô Guinegão, não é possível, não dá pra vocês jogarem com a camisa do Corinthians. Vocês estão de sacanagem. Vocês não é jogador pra Corinthians. Essa que é a verdade. Vocês não é jogador nem pro Ibis, nem pra Francana. Vocês é muito ruim, irmão. Vocês é muito ruim. Essa que é a verdade. Comenta o que vocês achou do Corinthians. Se inscreva no canal e compartilhe. Tamo junto. Não tem cabimento o time perder para um time como esse Internacional, que é ridículo. Time ruim, time fraco. E vocês conseguem perder. Vocês estão de sacanagem. Essa que é a verdade. E agora a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil fica ameaçada. Ou não. Dependendo do Corinthians, se vocês se unirem, se vocês tiverem vontade, tiver vergonha na cara, vocês conseguem. Ou se vocês não tiverem tesão e vontade, porque vocês pegam no saco toda hora, mas não jogar bola, eu espero que vocês jogam. Essa que é a verdade. Não pode pegar no saco. É proibido. Diga-se de passagem.